Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Bem, vamos fazer a verificação de aprendizagem antes da gente começar a nossa palestra. Essa é a quinta palestra, então quer dizer que já fizemos 4. Preparado, Clóvis? Hein? Vamos, agora eu vou direcionar. Clóvis, tenha calma. Primeiro tema foi Gênesis 26, de 1 ao 12. Vivendo acima de qualquer suspeito. Qual foi? Salmo. Diga, era isso que eu queria dizer, né? De 1 ao 12. E vivendo acima de qualquer suspeita. Muito bem. E o que é que significa viver acima de qualquer suspeita? Viver sem nada esconder. Viver sem nada esconder. Viver sem a comunhão com os ímpios. Sem associar-se nas práticas perversas dos ímpios. E aquilo que eu acho sobre o juízo. Viver, diga João. Viver, João pegou, viu? Viver sem temer o juízo. João, tá colando não, né? Muito bem. E, então vamos. Você agora vai direcionar a segunda palestra. Qual foi? Segunda? Sim. Integridade que compreende. Integridade. Certo, é a terceira. Ajudem ele. Integridade onde ninguém vê. Onde ninguém vê. Integridade no olhar, integridade no caminhar. Isso, muito bem. Nem deixou eu perguntar. E o texto qual é? O texto é Jó 31, de 1 a 8. Muito bem. Então, a terceira palestra, Clóvis. É Jó 31, vai de 9 ao 15. Muito bem. Integridade que governa a vida cristã. Isso. Deus governa o secreto e o exercício da autoridade. Muito bem, rapaz. A quarta palestra. A quarta palestra é integridade, governo, como Deus observa o coração. Como Deus observa o coração. Muito bem. Qual é o texto? O texto é Jó 31, vai do 16 ao 23. Muito bem. E o tema lá é Deus observa a mão que ajuda e Deus observa a mão que fere. Muito bem. Ok, parabéns. Chega assim, né? Até amanhã de manhã, viu? Eu queria ter um filho assim. Agora, meus irmãos, o tema de hoje à noite é um coração inteiro para Deus. Lembre-se que a gente está falando que Deus não aceita um coração dividido, um coração dúbio, né? Uma integridade parcial. Em algumas áreas é íntegro e outras não, né? Então agora nós vamos ver um coração inteiro para Deus. E vocês também hão de perceber que integridade envolve todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Então nosso coração tem que ser íntegro em todas as áreas. Jó 31, de 24 a 28. Acompanhe a leitura. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima.
Um coração inteiro para Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, o grande eu sou, cheio de majestade, de glória, digno de receber a nossa adoração. Nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer, e rogamos que, por graça, abra os nossos corações para ouvir a Tua palavra com atenção, com humildade e sinceridade. E cada palavra proclamada sobre o coração de Jó nos desafia a examinar a nossa própria vida. Revela, Senhor, o que ainda ocupa o trono do nosso coração: o ouro, a aprovação, o controle ou qualquer coisa que não seja Tu. Revela, Senhor, mostra-nos para que possamos deixar para trás. Mostra-nos, ó Senhor, aquilo que nos prende, para aprendermos a confiar plenamente em Ti. Prepara o coração de cada pessoa aqui presente, para receber não apenas conhecimento, mas transformação real. Que esse retiro seja significativo, marcante, seja um divisor de águas nas vidas aqui presentes. Que o Teu Santo Espírito conduza cada pensamento, cada frase, cada emoção, para que esta pregação nos leve a um coração inteiro para Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, quando tudo está em ordem, quando nada está faltando, quando a vida chega naquele momento e parece estável, a pergunta é: em quem seu coração realmente confia? Há momentos na vida em que não adianta mais explicar, nem argumentar, nem se defender. Chega um ponto em que a única coisa que resta é permanecer em silêncio diante de Deus e permitir que Ele sonde o nosso coração. Essa é a melhor coisa para a gente fazer. Não adianta estar dando explicações, justificativas, criando racionalizações, e não é sem razão que Deus nos traz para um momento como esse. O retiro é um momento de reflexão, é um momento que a gente para, é um momento marcante. Eu confesso para os irmãos que as minhas melhores experiências assim de comunhão com Deus aconteceram em retiros, porque ali a gente pode parar, refletir, pedir para Deus nos mostrar onde está errado e corrigir a rota. E quando Deus sonda, Ele toca exatamente onde o coração mais se divide. Ele toca naquilo em que pomos a nossa segurança, naquilo que está recebendo a nossa devoção. E é uma coisa às vezes muitas vezes imperceptível. É nesse lugar que Jó se coloca, diante do Deus que vê o oculto e pesa as afeições, os afetos. Lembre-se que neste capítulo Jó está fazendo um juramento de inocência. Ele fala como quem está diante de um tribunal de Deus, disposto a que sua vida seja examinada pelo próprio Deus. Então esse texto nos convida a observar Jó. Ele nos chama a ficar no mesmo lugar que ele. É como se nós agora também entrássemos no tribunal de Deus e pedíssemos: Senhor, examina a minha vida,
vê o que há de errado e guia-me pelo caminho reto. Então esse texto nos chama a observar Jó. Mas não somente isso, ele nos chama a ocupar o mesmo lugar que Jó ocupa, porque no fim das contas, o problema raramente não é o que temos nas mãos, mas o que governa o nosso coração. Esse que é o problema. Nestes versículos, Jó expõe duas áreas onde o coração humano facilmente se divide: a área da confiança e a área da adoração. E antes de qualquer explicação, o texto nos confronta com uma pergunta simples e inevitável. E a pergunta é: o que significa na prática ter um coração inteiro para Deus? Eu vou repetir essa pergunta, que é fundamental. O que significa na prática ter um coração inteiro para Deus? E a resposta é direta: um coração inteiro para Deus é aquele que confia somente nele e não se curva a mais nada. E Jó começa exatamente aqui. Em primeiro lugar, confiar em Deus acima das posses. Confiar em Deus acima das posses. Veja o que ele diz no versículo 24: se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Jó começa aqui esclarecendo algo fundamental. Ele não fala da quantidade de bens. O problema não é sobre ter. Não é pecaminoso ter. Qualquer pessoa que tenha e tenha muito, vai ter porque Deus deu. Até os ímpios, tudo que tem porque Deus lhes concedeu. O problema não é ter, o problema é sobre confiar. Irmãos, imagine entrar numa sala. Imagine comigo agora, você entra numa sala e vê uma cadeira bonita, aparentemente firme, mas no momento que alguém senta, a cadeira quebra. Eu pergunto, o problema era a aparência da cadeira? Não. O problema era o peso que aquela cadeira não podia suportar. Então entenda a analogia. As riquezas funcionam do mesmo modo. A riqueza é um péssimo salvador, porque só funciona quando não precisamos ser salvos. Enquanto não há pressão, parecem suficientes, igual aquela cadeira bonita. Não há nenhuma pressão, ninguém está sentando nela, então ela parece ser uma cadeira suficiente. Assim são as riquezas. Mas quando o peso da dor, da perda e do medo cai sobre elas, sobre as riquezas, elas não são capazes de sustentar a alma. Por isso Jó não diz: se eu tive ouro e teve bastante. Não é o problema, não é se ele teve ouro, mas se no ouro pus a minha confiança. Esse é que é o problema. Entenderam? O problema não é ter, é confiar. O ouro pode estar nas mãos sem ocupar o trono. Jó possuía o ouro, mas não era possuído por ele. Irmãos, nem todo ídolo é escandaloso. Alguns
são respeitáveis, bem vistos, elogiados. Por isso, pergunte ao seu coração agora: onde está a sua segurança? No controle da situação? Na reputação? No ministério? Na família? Na aprovação das pessoas? Entenda bem, até aqui ninguém está imune, nem mesmo no meio da igreja. Às vezes buscamos a aprovação dos irmãos como se fosse paz com Deus. Deus não tem concorrentes. Ou Ele governa, ou algo governa em seu lugar. Quem comigo não ajunta, espalha. Jó era riquíssimo, o homem mais rico do Oriente. E riqueza por si só não é pecado. Foi Deus que deu toda aquela riqueza a Jó. O problema surge quando a riqueza assume o papel que só Deus pode ocupar. Por isso Jó não diz apenas: ah, Senhor, eu não cometi injustiça. Seria algo terrível diante de Deus praticar injustiça, como ele disse anteriormente em relação aos seus empregados. Ele diz: eu nunca cometi injustiça com eles. Mas ele não diz só isso, ele vai mais fundo, e ele diz assim: não confiei no ouro. Ele nunca permitiu que suas posses se tornassem refúgio, segurança ou garantia última contra o mal. E essa, meus irmãos, é uma tentação real. Davi, salmista Davi, já havia nos alertado, dizendo: se as riquezas aumentam, não coloqueis nelas o coração. Salmo 62, 10. Hoje, raramente o ouro fica no cofre. Naquela época, o ouro ficava no cofre. Hoje, raramente. Hoje ele fica na conta, no cargo, na estabilidade, no plano de saúde, na reserva de emergência. Então, não é o metal que mudou, é a forma da segurança. O problema nunca foi o ouro, foi o trono. O Novo Testamento confirma: quando o coração se rende ao dinheiro, isso é idolatria. Efésios 5:5. É avareza, é cobiça, é idolatria. E aqui não é um detalhe moral, é substituição de Deus. Mamon tomando o lugar de Deus. E Jó confessa no tribunal de Deus: eu não fiz isso diante de Deus. Ele nunca deixou que o ouro governasse suas afeições. E ele diz mais, veja versículo 25, vou ler apenas a parte A. Se me alegrei por serem grandes os meus bens. Ninguém naquela época tinha tantos bens como Jó. E ele agora, olha o que ele está dizendo: se eu me alegrei por serem grandes os meus bens. Aqui, perceba que aqui Jó avança um passo além. Ele não apenas rejeita confiar na riqueza, como também rejeita condicionar sua alegria a ela. Ele nunca disse à própria alma: tem muitos bens guardados, come, bebe, folga, descansa para o resto da vida.
você está seguro. Jó sabia, se a alegria depende do que temos, ela morre quando perdemos. É por isso que quando tudo lhe foi tirado, Jó pôde dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer que as pessoas confessem isso, quando as pessoas têm uma mentalidade totalmente diferente dessa que Jó expressa. Jó expressou isso naturalmente, porque isso estava lá dentro, isso fazia parte da vida dele. Ele nunca se alegrou nessas riquezas, a sua alegria era Deus. Eu olho para o livro de Jó e fico maravilhado, porque ele diz assim, quando está no mais duro momento da sua vida, ele diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu. E o que é que Jó mais temia que lhe aconteceu? Será que era a perda dos seus bens? Será que era a perda da reputação? Será que era a perda da honra? Será que era a perda dos familiares, como ele perdeu seus 10 filhos? Será que era a perda de prestígio, de riquezas? Não, você não vê Jó reclamar uma vez sequer a Deus por ter perdido essas coisas. Mas quando ele diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu, é que no meio de todo aquele turbilhão, no meio daquela grande tribulação que ele estava vivenciando, chegou uma hora que ele não estava sentindo a comunhão com Deus, a presença de Deus. E ele disse: sim, de fato, essa foi a maior perda da minha vida. Essa era a única coisa que eu mais temia. E eu sinto que a perdi. Era só um sentimento dele, porque a tribulação o deixou confuso demais. E ele não compreendia o agir de Deus, ele não compreendia o modo tão severo como Deus permitiu que Satanás o atacasse. E ele dizia: estou separado do Senhor. Está não, Jó. Está não, que Cristo sustentava. Cristo sim vai ser separado para sempre, ali naquele momento, ali na cruz, para sempre, aspas, né? Vai ser separado naquele momento ali na cruz, né? Para que Jó e nós nunca fôssemos separados do Senhor. Então é isso. A alegria de Jó não dependia das coisas que ele tinha. E eu acho maravilhoso a confissão dele, né? E ele só é capaz de fazer essa confissão porque tem algo que antecede tudo isso. Então essas não são palavras de um homem que confia no ouro. O homem que confia no ouro fica desesperado. Olha para o ímpio falecendo, um ímpio rico. Qual é o maior desespero desse ímpio? É que ele vai perder todos os seus bens, porque toda a sua vida estava pautada naqueles bens, toda a sua confiança estava pautada naqueles bens, sua alegria estava fundamentada naqueles bens, e agora ele vê que os bens estão lhe saindo pelos dedos e ele não pode fazer nada, e essa é a maior tristeza da sua vida. Mas Jó não confiava no ouro, ele confiava no doador do ouro. E no versículo 25, na parte B, ele ainda diz uma coisa tremenda, meus irmãos, tremenda. Ele diz assim: se eu me alegrei, né? Leiam aí, por favor. Se eu me alegrei por serem grandes os meus bens. Tenha calma. Se eu me alegrei por serem grandes os meus bens, continue. E por ter a minha mão alcançado muito. Aqui são duas coisas distintas. Aqui Jó rejeita outra tentação,
o orgulho da autossuficiência. Se em algum tempo, se em qualquer momento eu olhei para os meus bens e disse: olha rapaz, que capacidade eu tenho para negociar, minha mão é a linguagem da vanglória, é dizer: eu construí, eu garanti, eu me fiz seguro, eu estou seguro, minha família está segura, eu dispus bens para todos os meus filhos, todos eles têm propriedades, estão tranquilos. Hoje a gente diria: eu formei todos os meus filhos. Jó não falava assim. Ele sabia que toda prosperidade é fruto da bênção de Deus. Não foi ele. E tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, porque te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, quando alguém imagina: olha, eu prosperei, olha esses testemunhos aí que você vê dos ímpios, que começaram do nada e se tornaram homens ricos, riquíssimos, e agora eles vão contar a história, e eles começam a contar: olha, eu sofri, eu trabalhei nisso, eu fiz mais isso, mas depois eu fiz mais isso, e eu. Foi a minha força, foi a minha inteligência, foi a minha perseverança, foi a minha capacidade? Não, foi Deus. Mas eles não dão glória a Deus, como nós cantamos no Salmo 115. E Jó diz: se eu roubei, em outras palavras, se eu roubei a tua glória, dizendo que foi a minha mão que me fez conquistar todos esses bens, a minha inteligência, a minha força, a minha capacidade, então caia sobre mim uma maldição. Aqui está, meus irmãos, a lição: integridade no trato com as riquezas. Integridade no trato com as riquezas. E quando eu falo assim, não são riquezas exageradas. Todos nós somos ricos, se compararmos com outros padrões, com outras vidas, nós podemos dizer que realmente somos ricos. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, como temos nos relacionado com Ele, com esses bens. Então, integridade no trato com as riquezas não significa pobreza forçada. Então ninguém vai ter que vender todos os bens para ser íntegro. Eu só vejo uma passagem na Bíblia que Jesus manda aqui: venda todos os bens. As demais que aconteceram foram voluntárias. É a do jovem rico, que aproxima-se de Jesus dizendo: Senhor, o que farei? Olha, o que a minha mão fará para obter a vida eterna? E Jesus põe a lei diante dele, pega os mandamentos da segunda tábua: honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Faça isso. E ele disse: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus disse: então vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. Aí Aí Jesus pôs o 10º mandamento na cara dele: não cobiçarás. Ele era um cobiçoso. Pôs o primeiro mandamento na cara dele, mostrando que o ídolo dele, o objeto da devoção, da razão de vida dele, da satisfação, da alegria, eram aqueles bens, e ele não tinha nenhuma disposição de abrir mão desses bens para pôr a sua confiança em seguir a Cristo e buscar a alegria que havia em Cristo. É como se ele dissesse: Senhor, se eu fizer isso, a minha vida perde o significado, perde todo o sentido. E foi embora.
Então, meus irmãos, integridade no trato com as riquezas não significa pobreza forçada, nem desprezo pelas posses. Não, devemos ser bons administradores, fazer crescer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não há pecado nenhum nisso. Jó administrava seus bens, mas descansava em Deus, confiava em Deus. Esse é que é o problema. É que se não soubermos administrar os nossos bens passam a ser o nosso ídolo, passam a governar o nosso coração. E aí eu vejo a malignidade do pecado. Com aquilo que Deus nos abençoa, é com aquilo mesmo que pecamos contra Ele. O coração humano sempre substituiu Deus em duas direções. Primeiro, com aquilo que nos dá segurança. Veja que a nossa vida é uma grande preocupação em manter uma segurança para o dia do amanhã. E às vezes até fazemos coisas erradas para manter essa segurança no dia do amanhã, para poder ficar tranquilo, descansado. Nosso coração se inclina nessa direção. E depois nos inclinamos com aquilo que recebe a nossa devoção, a nossa adoração. Então veja, eu faço uma pergunta: se Jó não confiava nas riquezas, se sua alegria não dependia da prosperidade, onde então estava a sua devoção última? Resposta: em Deus e somente em Deus. Coração inteiro, Clóvis, confia só em Deus e só se curva a Deus. Essa é a frase que temos que levar na nossa mente. Coração inteiro confia só em Deus e só se curva a Deus. E é exatamente isso que agora confirma os versículos seguintes, quando Jó fala da adoração, do curvar-se a Deus. Primeiro ele falou do confiar em Deus, mostrando que tinha um coração inteiro, que não tinha um coração dividido, e confiar em Deus, mas também confiar nos bens. Olha que coisa, não dá para ser assim, né? Não dá para ter uma vida fragmentada, ou é ou não é íntegro. Por isso, em segundo e último lugar, adorar somente ao Deus verdadeiro. Confiar somente em Deus e adorar somente ao Deus verdadeiro. Essas duas coisas mostram um coração inteiro para Deus. Versículo 26. Se olhei para o sol quando resplandecia, coisa maravilhosa, né? O sol resplandecendo, ou para a lua que caminhava esplendente. Para aqui, segura aí, João. Depois de tratar da riqueza, Jó avança agora para um campo ainda mais profundo, o campo da adoração. Aqui não se trata de dinheiro, mas de devoção religiosa. Se o primeiro é o ídolo que nos dá segurança, o segundo é aquele que recebe a nossa devoção. No mundo, agora a gente tem que ser transportado na nossa mente para o mundo de Jó. No mundo que venerava a criação como fonte de ordem e segurança, Jó afirma o seguinte: meu coração não confundiu o brilho da criatura com a glória do Criador. O problema nunca foi o sol ou a lua, assim como o problema nunca foi o ouro. O problema sempre é o coração
que transfere confiança e devoção para aquilo que foi criado. E Deus diz: a minha glória eu não divido com ninguém. E é aqui que o texto nos alcança. Hoje poucos beijam astros, mas muitos beijam em silêncio aquilo que lhes dá controle, valor e segurança. A forma mudou, a essência não. A forma mudou, a essência não. E é isso que caracteriza uma idolatria prática no nosso dia a dia. Versículo 27, agora, a parte B. Aliás, vou ler todo. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. Jó diz: se aconteceu isso, se eu olhar para o sol, olhar para a lua, eu fiquei encantado, maravilhado, você está num momento que aqueles homens dependem da agricultura, e se ele pôs toda a confiança que esses astros trariam sol no devido momento para a sua lavoura, chuva, o que quer que seja, ele diz: se eu pus a minha confiança aí, e ele vai mais longe, ele diz assim: se o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. No mundo antigo, beijar a mão em direção ao sol era dizer: você governa a minha vida. Isso era uma prática. Jó está falando do contexto em que todos ali conheciam essa prática. Hoje ninguém faz isso literalmente, mas fazemos isso funcionalmente. Todos os dias. Jó aqui toca no ponto mais sensível do texto. Ele não fala apenas da idolatria pública, mas da idolatria secreta, em oculto, onde ninguém vê, onde ninguém corrige, onde ninguém confronta. Então é possível estar no meio do povo de Deus e ainda assim negociar o coração em segredo. É possível cantar, servir, liderar e permitir que outra coisa governe o trono interior. Por isso esse texto nos chama a olhar para fora. Desculpem, não nos chama a olhar para fora, mas para dentro. Irmãos, vamos perceber algo tremendo aqui. Algo tremendo. Pergunte: Senhor, o que disputa o teu lugar no meu coração? Senhor, o que disputa o teu lugar no meu coração? Hoje, diante dele, devolva ao trono. Devolva ao trono. Confesse o que disputa o lugar de Cristo e peça: Senhor, governa-me por inteiro. É exatamente aqui que a palavra nos confronta mais profundamente. Como já disseram os puritanos, o ídolo mais perigoso não é o que está no templo, mas o que está no coração. E Jó sabia disso. Ele sabia que não basta rejeitar ídolos públicos, é preciso vigiar os afetos secretos, que roubam a prioridade da leitura bíblica, que roubam a prioridade da atenção no momento do culto.
que roubam a prioridade da sua adoração, que roubam a prioridade do servir ao próximo. E aí vai. Na antiguidade, beijar a mão em direção ao sol ou à lua era um gesto de veneração. E Jó diz: eu nunca fiz isso, nem exteriormente, nem interiormente. Nem interiormente. Interessante que ele diz assim: eu nunca fiz isso em oculto. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fui aquele adorador de ídolos para ir abertamente venerar o sol ou a lua, mas também em casa nunca fiz isso. Quando trancado no meu quarto, nunca pus a minha confiança e a minha devoção nas obras da criação de Deus. E sol e lua aqui são representativos das coisas criadas, que pode ser um filho, pode ser um cônjuge, pode ser um trabalho, pode ser o próprio ministério, pode ser qualquer coisa. Jó não era um homem que professava fidelidade a Deus em público e flertava com ídolos em secreto. Sua adoração era íntegra, interior e exterior. E aqui está a força do testemunho de Jó. Ele sabia que qualquer coisa que usurpa o lugar de Deus, ainda que pareça nobre, útil ou bela, torna-se um ídolo. O coração humano sempre fabrica substitutos de Deus. E veja o que ele diz no versículo 28. Olha o reconhecimento dele. Se ele tem praticado qualquer uma dessas coisas, ou confiar no ouro, ou pôr sua devoção nas coisas criadas, e eu volto a dizer outra vez, aqui está a malignidade do pecado. As coisas criadas Deus pôs à nossa disposição para o nosso bel prazer, para o nosso servir, para nos servir, para a felicidade, completar ali a felicidade do homem numa determinada área, mas nós distorcemos isso de tal maneira que tiramos Deus do lugar dele e colocamos as coisas criadas como satisfação do nosso coração, como a realização da nossa vida. E por isso, Jó diz no versículo 28, também isto seria delito à punição de juízes. Olha, se eu fizesse essas coisas, eu merecia ser apedrejado, julgado, condenado e apedrejado. Pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Que sutileza, meus irmãos, de negar a Deus, né? Que sutileza. Às vezes a gente está apontando o dedo para os idólatras católicos, dizendo que eles negam a Deus, e nós, de forma prática, todos os dias, com o nosso estilo de vida, aonde estamos pondo a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa devoção, estamos da mesma forma negando ao Deus lá de cima. E para Jó, isso não era um erro pequeno, era negar o Deus soberano que está lá em cima. Olha, quando ele acrescenta esses detalhes, são fundamentais. É o Deus que governa sobre tudo e sobre todos, que está acima de tudo e de todos. Adorar a criação era inverter a ordem da realidade, era trocar o eterno pelo passageiro, o invisível pelo visível, o Criador pela obra. Jó não fez isso, ele permaneceu fiel, mesmo cercado por um mundo idólatra. Meus irmãos, o mundo nos pressiona ao exercício dessa idolatria. Ele nos chama, tenta nos seduzir, nos convencer que verdadeiramente
A nossa alegria só se encontra nesse estilo de vida que eles proclamam, e a nossa segurança só se encontra nesse estilo de vida que eles proclamam. Mas, como Jó, mesmo vivendo entre povos que beijavam os astros, ele guardou sua devoção exclusivamente para Deus. Olha quanto do seu tempo você tem dado para Deus. Talvez as redes sociais ocupem mais do seu tempo do que aquilo que você oferece para Deus. Aí eu digo como Piper, John Piper, ele diz assim: as redes sociais estão aí para testemunhar no dia do juízo, e o problema nunca foi falta de tempo, é questão de coração, de quem estava governando o seu coração. Seu prazer está muito mais em ver aquelas tolices, aqueles glamours que são apresentados em certos estilos de vida, do que deleitar-se no próprio Deus. Isso é triste. É triste porque aqui, irmãos, aprendemos uma preciosa lição. Integridade diante de Deus não é apenas rejeitar falsos deuses grosseiros, mas recusar qualquer afeição religiosa que roube de Deus o que só a Ele pertence. Jó reconheceu: Deus não divide glória. Por isso, um coração inteiro para Deus se revela quando nossa confiança repousa somente nele, e nossa adoração não se curva a mais nada a não ser Ele. Quando a confiança repousa nas riquezas e a adoração se rende às obras da criação, a alma fica escrava. O inverso é verdadeiro. Quando isso não acontece, a alma fica livre para descansar somente em Deus. E eu concluo dizendo o seguinte: irmãos, o testemunho que Jó deixa para nós é impressionante. É impressionante. Ele não confiou no ouro, não se alegrou na prosperidade, não se curvou ao brilho da criação, e ainda assim sofre como se fosse culpado. Veja a cabecinha de Jó, e seus amigos dizendo: está vendo, Jó? Porque se não fosse tudo isso, se você não fizesse todas essas coisas, jamais Deus iria castigá-lo. E Deus está fazendo, Jó, é simplesmente uma retribuição ao seu pecado. E Jó está apelando ao tribunal divino, diante de Deus, daquele que conhece o coração, dizendo: meu coração é inteiro, meu coração é inteiro, não é dividido. Aqui está o justo tratado como ímpio, o ímpio tratado como enganador. Mas, como sempre eu venho mostrando, Jó, a vida de Jó aponta para algo maior do que ele mesmo. Há outro que jamais confiou nas riquezas, que jamais se curvou a falsos deuses, que jamais dividiu sua devoção com a criação. Esse é Cristo. Cristo é o único coração verdadeiramente inteiro diante de Deus. Vou repetir: Cristo é o único coração verdadeiramente inteiro diante de Deus. E é nele que os nossos corações divididos podem finalmente ser reunidos. Ele foi inteiro por nós, para que nós pudéssemos ser inteiros diante de Deus. Cristo não teve onde reclinar a cabeça, não buscou segurança nas posses, não negociou fidelidade com o mundo, e ainda assim foi tratado como blasfemo, condenado injustamente, para que pecadores fossem reconciliados com Deus. Na cruz, o justo sofreu sem causa, para que os injustos fossem salvos com causa.
Ele se fez pobre, sendo rico, para que nós, que éramos pobres, fôssemos enriquecidos. Ele esvaziou-se para se tornar a nossa verdadeira riqueza. Portanto, irmãos, atenção, o coração que confia em Deus não precisa se vender às riquezas, nem buscar realização e felicidade nas obras da criação. Somente quem encontrou descanso em Cristo. Você já encontrou descanso em Cristo? Já atendeu aquele chamado? Vinde, vinde, e eu lhe darei descanso. Já encontrou? Então você não precisa se curvar ao ouro, nem se dobrar ao brilho do mundo. Cristo é o único tesouro que não se perde, o único Senhor que sustenta a alma. Então hoje Deus não pede parte do seu coração, Ele exige o trono absoluto da sua confiança. E eu confesso, meus irmãos, essa é a nossa grande luta: dar-se inteiramente a Deus, porque todos nós temos esqueletos guardados em nossos armários. No oculto somos idólatras, estabelecemos os nossos ídolos, as nossas confianças desviadas do Senhor e a nossa devoção desviadas do Senhor. Então você sabe exatamente quais são as coisas que competem exclusivamente a você, porque o Espírito de Deus tem te mostrado isso, e Ele exige o trono absoluto da sua confiança, o comando total das suas alegrias e o governo de todas as suas decisões. E eu pergunto: onde está o seu coração agora? O que você ainda entrega ao mundo, ao controle, à aprovação, ao dinheiro ou a qualquer ídolo invisível? Declare agora diante de Deus e diga: Senhor, governa-me por inteiro. Diga a Ele: Senhor, todo o meu coração é Teu. Mas diga com toda a sinceridade: nada e ninguém ocupará o trono que só a Ti pertence. Não amanhã você vai fazer isso, não mais tarde. Hoje é o dia de decidir. Entregue-se por completo a Deus. Se não fizer isso, você vai permanecer dividido, e pode permanecer dividido para sempre. E agora, levante os olhos, e eu quero orar junto com você. Levante os olhos, glorificando ao Deus que é digno de todo o nosso coração. Diga assim no seu íntimo, repita essa oração que eu vou fazer no seu íntimo: digno é, Senhor, de todo louvor, de toda honra e toda glória. Teu é o trono, Teu é o reino, Teu é o meu coração. Para Ti seja a adoração, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós Te agradecemos pela Tua palavra, palavra que nos confrontou e nos chamou a um coração inteiro para Ti. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, através do exemplo de Jó, confiar em riquezas, segurança ou aprovação não traz paz, não traz alegria verdadeira, não traz segurança verdadeira, mas que somente Tu és digno de toda a nossa confiança e adoração. Senhor, entregamos a Ti o que ainda divide o nosso coração. Toma agora o trono de nossa confiança, governa nossas alegrias e decisões, e renova em nós um desejo de fidelidade completa a Ti, e possamos sair daqui, Senhor, não apenas com entendimento, mas com ação,
vivendo corações inteiros, livres de tudo que não és tu. E Cristo seja nosso descanso, nossa segurança, nosso único tesouro. Portanto, Senhor, receba toda a glória, honra e louvor, agora e para sempre, em nome de Cristo. Amém. Amém.